Fala aí, bicho, tudo bom? Mais uma sexta. Sexta não, hoje é quinta, né? Quintou aqui. Quintou na nossa live. Estamos prontos para mais uma live. Vocês perceberam que a câmera tá melhor? Eu troquei de celular porque, cara, a gente perdeu a live do Mantovani por causa de um problema de conexão. E isso não vai se repetir mais, a gente não permite essas aleatoriedades do destino, né? Mas vamos lá, vamos aguardar o deputado Rodrigo Agostinho chegar. E aí a gente já começa a live para todo o Brasil. Pessoal, eu tenho alguns avisos aqui para fazer. A partir de agora a live vai ser na quinta. Não teremos mais live na sexta, porque o pessoal tá muito sextou, o pessoal tá querendo mais, não querendo mais respeitar o isolamento, né? E mas daqui a pouco vai dar tudo certo. Eu acho que quinta-feira vai até se tornar um melhor dia para a gente fazer as lives, esses encontros. É um dia mais tranquilo, né? Todo mundo gosta da quinta, né? Quem não gosta, eu não sei o que fala dessas pessoas. É, vamos lá, tinha outro aviso também que a gente, a partir de agora, vai começar a fazer um quadro de fofofauna. Fauna, mas vai ser bem interessante também. E só tô aguardando. Opa! E Boa noite, aí, deputado, tudo certo? e aí, grande, beleza? Tudo tranquilo. E aí, você tá em uma viagem, tá viajando pelo Brasil aí? Como é Tô, que tá tô, essa força? tô. Eu tava na estrada até agora, dei uma parada, encontrei um posto mas tô super feliz de estar falando com você. Quero te pedir desculpas porque a gente acabou desencontrando em outras oportunidades, Sim. mas acho que vai ser um debate bem bacana, bem legal e eu tenho acompanhado o teu trabalho e, enfim, tô aqui na Castelo Branco, rodovia Castelo Branco. Vamos. Espero que esteja tudo bem aí. É, não sei se você já vem acompanhando, acho que você viu a nossa live com o Mário Motovani. Nossa pegada é um pouco mais informal. Se você quiser. Tranquilo, tranquilo. O Mário é mais tranquilo, ele fala palavrão mesmo e tal. Mas como eu trabalho também numa área jurídica, a gente tenta se livrar um pouco disso e ter uma conversa mais tranquila, mais amigável, assim. Na live do Mauro, ele falou muito de você como uma pessoa, aquele garoto de 15 anos. Ele se recordava muito do seu passado, sabe? Assim, como ativista desde mais novo. Uma pessoa que sempre teve assim, essa veia, né, ambiental forte. Você pode falar pra gente como é que começou essa vontade do deputado, do Rodrigo Agostinho, como pessoa, do deputado não, né, da criança Rodrigo Agostinho, pela, pela natureza, por defender esses interesses mais ecológicos, assim? Vamos lá, né? Eu comecei muito novo mesmo. Quando criança eu já colecionava tudo que tinha de bicho, de natureza. Eu me recordo, porque eu tenho até hoje, enfim, figurinhas de animais, de chiclete, figurinhas, fazia figurinha, álbum de figurinha de natureza. Colecionava ah, os cards do Chocolate Surpresa, Não? que tratava dos animais enfim, da Amazônia, acompanhava tudo do Jacques Cousteau, enfim. Era um outro momento, enfim. Mas eu, desde Uhum. criança, era viciado nisso e o pessoal achava que eu ia ser cientista, porque eu adorava também tudo que falava de laboratório, de meio ambiente. Era uma coisa que já era presente, já era forte comigo desde natureza, desde cedo, enfim. Desde cedo adorava ir para o meio do mato, procurar bichinho, e, enfim, era uma coisa que era presente na minha vida, sabe? Eu era criança que encontrava uma cobra no meio do mato, enrolava no pescoço e ia brincar com ela. Então era um negócio meio Sim. doido. Vo- vo- E Você nasceu em 67, né? 77. 70, 77. Essa foi a 77. época que tava. Essa foi a época que tava tendo o boom assim da ecológica. Podemos dizer assim que você já é da segunda geração de ambientalistas, né? Porque Já, a já. primeira. Assim, e foi muito louco, porque com 14 anos, eu estava na Hum, oitava série, e eu comecei a ver na televisão que os maiores ambientalistas do mundo estavam vindo para o Brasil, que as maiores sim, lideranças do mundo estavam vindo para o Brasil para participar de um negócio chamado Eco 92. sim. E
E eu já trocava carta com muita gente. Eu já escrevia, eu adorava escrever cartas para o pessoal da SOS Mata Atlântica, para o pessoal do Greenpeace, para o pessoal do... e o Sim. pessoal falando assim, meu, vamos todo mundo se encontrar lá no Rio de Janeiro, né? E eu cheguei para minha mãe, eu não esqueço, enfim, cheguei para minha mãe e falei, ó, tô indo embora. Como tá indo Sim. embora? Né? E eu falei para ela, ó, tô indo para o Rio de Janeiro, não sei como é que vai ser, não sei onde eu vou ficar, mas eu tô indo para lá porque todo mundo que quer salvar o planeta tá aí. E, e minha mãe foi muito engraçada, porque minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer na vida. As maiores maluquices do mundo, minha mãe sempre me apoiou. E aí minha mãe falou, não, beleza, mas vai ser perigoso, você vai para o Rio de Janeiro sozinho, como assim, né? Vai pegar um ônibus e tal. E aí ela mandou Sim. uma tia aí junto comigo. Nossa. E aí foi muito engraçado, porque eu ficava fugindo da minha tia o tempo todo para poder... eu queria ver o Dalai Lama, eu queria ver o Jacques Cousteau, eu queria ver os ambientalistas daquele momento, né? E foi Sim. muito louco. No Brasil tinha umas figuras muito... algumas figuras até caricatas, algumas figuras que tinham uma história maravilhosa, como, por exemplo, o Lutzenberg. Então tinha umas pessoas assim, que era símbolo para nós, né? Chico Sim. Mendes, tudo isso. Então, Sim. meu celular caiu aqui. Mas, mas o que, que aconteceu? Fui para lá, conheci muita gente, peguei o Sim. endereço, na época não era o celular, né? Peguei o endereço de muita gente, comecei a Sim. escrever carta para essas pessoas, conheci muita gente. Sim. Obviamente, não deixaram eu entrar na ONU, né? Eu queria entrar na cúpula da ONU, não deixaram eu entrar, fiquei lá de fora protestando contra o Bush. Sim. E foi, para mim Bush foi uma pai, né? experiência, era Bush pai ainda. E foi muito louco, porque foi um momento ali, um momento de virada para mim. Foi um momento que eu decidi, falei assim, meu, é isso que eu quero cuidar da natureza, eu quero cuidar do meio ambiente. E Sim. aí foi muito louco, porque eu saí de lá com um monte de cartãozinho de visita de um monte de gente, comecei a escrever carta Sim. para um monte de gente. Sim. Eu comecei a infernizar o Mário Mantovani, o pessoal do Sim. Greenpeace, de tudo quanto é lugar, porque eu queria levar esse trabalho para minha cidade, né? E aí eu comecei Sim. montei um primeiro viveiro de mudas no quintal, comecei a produzir muita muda de árvore, que eu queria recuperar os Sei. rios da minha cidade. Sei. E 2 anos depois eu estava montando a minha própria organização, uma ONG pequena no interior de São Paulo. Começamos a plantar árvore ao longo do rio Sim. e começamos com Ah, uma então causa você. local, né? Então, assim, foi um negócio que cresceu muito rapidamente na minha vida. Com 18 anos, a coisa estava tão forte e eu estava movimentando tanta gente e eu Ah, tinha que fazer escolhas, né? Tinha que fazer escolha de faculdade, tinha que fazer escolha do meu futuro. E sim. aí foi muito louco, porque eu comecei a arrumar tanta confusão com tanta gente por causa da natureza, que eu acabei Ah, optando, mesmo sendo apaixonado por natureza, sabendo o nome de tudo quanto era árvore, de bicho. sei. Eu era aquela criança nerd que andava no meio do mato já sabendo o nome do... Enfim, Das coisas tudo. olhava para um pequi, eu já falava que era um cariocar brasiliensis, com 15 anos de idade, entendeu? Então Sim, era sim. aquela coisa que, assim, e criança decora nome, né? Então, assim, eu Sim. catava os livros, decorava o nome de tudo e ia para cima. Sim. Mas eu acabei arrumando tanta confusão na adolescência com esses movimentos todos que eu acabei indo fazer direito, Sei. fui ser advogado. Disputei uma primeira eleição com 18 anos, porque eu Sim. achava que era uma chance de poder falar mais alto, de gritar, enfim. Ainda bem que eu não Uhum. fui eleito a primeira. Na primeira Senão você faltaram ia 12 subir votos. ia subir muito pro ego, né? Não, não era nem isso. Eu não sabia ainda qual que era um papel de um vereador, sabe? Uhum. Eu tinha uma vontade muito grande de ajudar. Sim. E obviamente, talvez se eu tivesse sido eleito logo de cara com 18 anos, eu talvez não teria feito um bom trabalho. Sim. Não dá para prever, né? Não sou nenhuma mãe de nada para poder prever isso, mas foi uma experiência importante para mim. Depois eu fui Sim. estudar, fui terminar a faculdade, fui entender como é que as coisas funcionavam. Depois fui candidato Sim. a vereador, continuei militando num monte de organização. Conheço cada curva do Rio Tietê, cada curva dos rios da minha região e essa é uma paixão que eu tenho de uma maneira muito forte.
Hoje, por conta do trabalho que eu tenho uma dificuldade enorme ainda de continuar fazendo esse trabalho mais próximo da natureza. E aí o que eu Sim, acabo fazendo é que nos finais de semana, feriado, férias, quando eu posso, tento me reconectar com a natureza. E sim, acabei virando um fotógrafo de natureza, mas é hobby. sim. É um hobby forte para mim e é uma paixão que eu tenho. Enfim, sempre que eu posso, eu sumo para o meio do mato e lá é meu refúgio. E o bom é que em Brasília é que tem vários refúgios, né? Tem o Jardim Botânico ali, é o melhor refúgio para você ir, assim, você tá. Às vezes você tá ali no plano e tal, você vai 2 minutinhos ali no Jardim Botânico, sua vida melhora 100%. Mas É, por para incrível que mostrar. pareça, esse é um negócio que, desde que eu comecei a trabalhar lá na Câmara dos Deputados, eu não consegui ter esses momentos de fuga. Eu consegui passar um final de semana em Brasília, e embora Aham, eu seja apaixonado pelo Cerrado, eu consegui passar um final de semana porque eu tinha uma palestra, tinha um evento no final de semana. Então, assim, eu sim. fico me indo e voltando, enfim, mas é um lugar que um dia eu ainda quero explorar um pouco melhor. Brasília realmente tem. Cara, o Cerrado é maravilhoso. Mas depois você foi eleito, né? E você teve até uma. Você seguiu os degraus, né, da carreira política. Você começou como vereador, né? Depois prefeito. Eu É, fui e vereador. Eu. Apesar de, assim, em vários momentos da minha vida eu arrisquei, sabe? Falei, vou sim, encarar. O pessoal olhava e falava assim, Rodrigo, não dá. E eu falava, dá. sim, Mas eu fui arriscando, mas mesmo assim eu fui fazendo aos poucos, né? Então, tive 2 mandatos longos de vereador, sim, onde eu acabei conhecendo melhor a minha cidade, comecei a entender como é que as coisas funcionavam. sim, Isso me preparou para poder alçar voos mais altos. Fui secretário do sim. meio ambiente da minha cidade, acompanhava todos os conselhos, conselho de meio ambiente. E, e esse preparo acabou me facilitando muito depois de disputar uma eleição para prefeito, ganhar. Né? Sim. Muita gente não acreditava, aliás, a maior parte da população não acreditava que eu podia ser eleito, mas eu me esforcei muito, ganhei e depois fui reeleito e fiz uma votação maravilhosa e assim, Uhum. eu vivi tudo aquilo com muita intensidade. Foram 8 anos sem férias, sem folga, 8 anos me matando para fazer o melhor e hoje eu também estou fazendo uma coisa que eu sou apaixonado, né, que é poder trabalhar no legislativo, produzindo textos, produzindo leis. Escrever é rapidinho, é facinho, mas aprovar dá um trabalho danado. Sim. E muitas vezes fazendo resistência, porque o ministro do Meio Ambiente é uma pessoa que não tem o compromisso que a gente precisa para poder fazer esse Brasil poder conciliar o crescimento, o desenvolvimento, o trabalho, renda, com a floresta em Uhum. pé, enfim. Então, acho que às vezes esse é o desafio que a gente tem muitas vezes, né? Mas às Uhum. vezes a gente consegue emplacar coisas maravilhosas e esse ano eu consegui emplacar uma votação unânime protocolo de Nagoya, né, que é a principal regulamentação da Convenção de Biodiversidade. Eu achei que foi muito legal, mas eu quero mais. Então a gente está brigando agora por uma pauta genuinamente verde, sustentável e eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem, né? Sim. Só ler uns comentários aqui. A Camila tá falando aqui que você é o orgulho de Bauru, o prefeito Orgulho de Bauru. É, Pois é, então, como foi esse seu processo assim de passar você primeiro vai para o legislativo, depois para o executivo e agora no legislativo de novo. E eu vi também que você foi secretário do meio ambiente em alguma gestão. Como é esse processo assim de formular a política ambiental local e do formulador de política já em um âmbito federal, que a pessoa envolve muito mais coisas, né, envolve muito mais questões, porque a priori você está fechadinho em São Paulo e daqui a pouco você está vendo que você tem que formular a política pública tanto para ali para a região da Mata Atlântica como para o Brasil inteiro, Amazonas, Caatinga. Como é que é isso na cabeça de uma pessoa? E como é que foi esse seu processo, né? Eu sempre procurei me preparar muito para toda a missão que eu fui
toda vez que eu me propus a fazer algo, eu tento me preparar muito, né? Então, Sim. assim, eu gosto muito de estudar, de ir atrás, de levantar. E foi assim na Câmara de Vereadores. Eu cheguei na Câmara, eu já tinha estudado o regimento, já tinha estudado a lei orgânica da cidade, eu sabia como é que as coisas funcionavam, eu acompanhava. Então, isso me ajudou. Mas eu não sabia fazer diálogo com outros vereadores, eu não sabia fazer um acordo político para conseguir votar alguma coisa. Então, assim, Sim, muitas coisas a gente vai aprendendo no dia a dia, né? sim, Saber que tem briga que você tem que entrar de cabeça, tem briga que é melhor deixar quieto e se concentrar naquilo que é teu foco, né? Então, sim. eu praticamente, sim, saí da adolescência e caí dentro de uma Câmara de Vereadores, né? Então, assim, para mim também foram momentos de amadurecimento, de entender como é que as coisas funcionavam. Depois, na prefeitura, já foi um outro momento, né? Então, assim, de Uhum. conhecer a cidade, conhecer como é que funcionavam as coisas, as finanças do município, como é que funcionava cada secretaria, quem era quem, quem era o responsável por cada coisa. E agora na Câmara Federal foi a mesma coisa. Depois que eu ganhei a eleição, eu comecei a estudar tudo que tinha, como é que funcionava a Câmara, como é que era o regimento da Câmara. Fui contratar Sim, professor particular, porque eu queria entender direito como é que era, eu não queria fazer sim, bobagem. Fui estudar sim, várias coisas que eu queria mudar, então assim, eu entrei na Câmara já com um monte de projeto pronto. sim, E aí, a hora que eu cheguei lá, aprendi que é tudo diferente, né? Não é porque está escrito no regimento uma coisa que na prática funciona assim. sim, Mas eu fui atrás e batalhei muito, e aí foi muito legal, porque logo de cara eu emplaquei a comissão, virei presidente da comissão logo de cara. sim. Foi até engraçado, porque o Mário Mantovani, um amigo antigo, né, um amigo que eu tenho desde a adolescência, ele virava para mim e falou assim: Rodrigo, esquece, sem chance. Você não vai ser presidente da comissão no primeiro ano. Isso é para deputado experiente, isso é para deputado que conhece as coisas há mais tempo. Você vai ter que articular Ah, com os líderes de tudo quanto é partido. Você vai ter que articular com o presidente da casa. Você vai ter que ir, ir atrás. Você vai ter que brigar muito para conseguir ser presidente da comissão, né? Fora de sim. cogitação. Era isso que eu ouvia, né? E eu falava assim, não, eu vou brigar, né? Sim. Se não for para ganhar, pelo menos eu não vou fazer feio. E foi Eu já tô bacana. achando. Eu Oi. já tô achando aqui que você escolheu a faculdade certa, sabia? Porque direito ela é uma faculdade para pessoas que são inconformadas argumentativamente, sabe? Ela quer brigar, quer argumentar o tempo inteiro. E o direito, ele faz os caminhos da pedra, sabe? Te, ele te ensina a correr uma maratona argumentativa, porque às vezes você tá ali discutindo em um processo e o processo não vai terminar logo aqui na frente, né? Ele vai, tipo, você vai ficar numa batalha argumentativa muito tempo para chegar em um resultado depois, sabe? Então eu tô achando que você Inclusive, escolheu. uma colega de faculdade acabou de entrar, que é uma advogada, uma das melhores advogadas de Bauru, Alcimar, fico feliz de vê-la aqui. Então, assim, é muito Sim, louco, porque advogado também é chato, né? Eu fiz direito, sim, então eu tenho direito de falar isso. Mas advogado, tem sim, muito advogado muito chato, mas eu acho que a faculdade também me ajudou bastante, porque eu posso ter o meu viés ambientalista de conhecer as árvores, os animais, os peixes, répteis, olhar para uma ave e sim, falar assim, nossa, que legal. sim, E é uma cigarra do coqueiro, tiares fuliginosos. Então assim, sim, eu posso ter o hobby meu de conhecer a natureza, mas no caso do direito eu vou aprender como é que eu vou escrever os projetos de lei, como é que eu vou batalhar, como é que as coisas funcionam. Então, sim, fazer as duas coisas, né, para construir política pública, o direito me ajuda muito. Né? Então, assim, eu sim, consigo conciliar as duas coisas e isso é muito bacana. Acabei de terminar meu mestrado, quer dizer, acabei não, né? Faz 2 anos já, mas terminei meu mestrado na área de biologia da conservação. Então, assim, sim, eu consegui avançar na pós-graduação em algo que é minha paixão e continuo sim, trabalhando com direito ambiental e agora eu estou batalhando porque tem vários projetos que eu estou lutando para conseguir aprovar e está sendo um debate rico porque eu estou indo conversar com pessoas que normalmente não estavam dispostos a dialogar com o setor ambiental. sim, Às vezes eu dialogo com pessoas que pensam muito diferente.
Pessoas sim, que acham que floresta boa é floresta no chão, que índio bom é índio morto. É desse sim, jeito. Nós temos ainda setores muito atrasados nesse país. sim, Mas eu acho que se a gente não fizer o diálogo, se a gente não fizer um trabalho pedagógico, de mostrar caminhos, de mostrar que, por sim, exemplo, as mudanças climáticas estão aí batendo na nossa porta. E a hora que a sim, mudança climática entrar para valer, né, nós vamos ser atropelados, porque a mudança de temperatura é muito rápida. Né? Nós tivemos esse sim, ano até agora, até o dia 21, que foi o último dado que eu olhei, nós tivemos 27.660 focos de incêndio só na Amazônia, né? Mais de 6 uhum, mil focos no Pantanal. Então, assim, é, é muito, é muito louco essa história, né? A gente precisa mudar. A gente sim, precisa ter uma política pública diferente. Metade do Brasil é floresta. Se a gente souber sim, valorizar a floresta, né? Uma boa parte dessa floresta também é degradada. Não é tudo floresta bonita, linda, não. Né? Tem sim, muita floresta que os caras já arrebentaram com ela, já queimaram, já tiraram a madeira, já mataram os animais. Mas a gente tem sim, 50% do nosso território de floresta. Se a sim, gente valorizar a floresta em pé, criar renda para a floresta, cara, a gente cria uma renda nova para metade do Brasil. Né? Então, assim, eu sim, acho que esse que é o grande desafio. Né? O agro tem que entender que se está chovendo no Centro-Oeste é porque tem a Amazônia mandando chuva para o Centro-Oeste. Se a seca que a gente sim, tivesse, se a seca que a gente está tendo no Pantanal fosse no Centro-Oeste, a economia do Brasil quebrava e quebrava no meio. Né? Então, sim, assim, nós temos que conciliar as coisas. E esse que é o grande sim, desafio hoje da sustentabilidade. Não dá para a gente avançar nessa agenda se a gente não tiver um comando e controle forte, se a gente não uhum, tiver fiscalização. Ao longo dos últimos 10 anos, nós perdemos metade dos fiscais, dos técnicos do IBAMA, metade nós perdemos. sim, Andaram contratando agora 120, mas não faz nem cosquinha para o Brasil, não faz nem cosquinha. sim, Cortaram ano passado 24% da fiscalização, do orçamento da fiscalização, e mais 38% do recurso de combate a incêndio. Mas não ficou só sim. nisso, os caras ainda contingenciaram 95% do orçamento. Então estão matando a É, estrutura ambiental de inanição. E aí a coisa não funciona. Né? Aí você não consegue não, construir política pública. e quando gastam, gastam mal, né? Com GLO, que é muito mais cara. Você dava para sustentar o IBAMA o ano inteiro, só com um mês de GLO, né? Enfim. Esse é o que eles dizem ser o discurso, né? Mas é a realidade da política ambiental brasileira. É, E nesse. eu com muita sinceridade, eu nem ligo, assim, eu nem acho que bacana que o Exército está ajudando, que bacana que a Marinha está ajudando lá no Pantanal, está ajudando com Sim. helicóptero só, enfim, mas eu não vejo problema deles ajudarem, só que Uhum. eles não podem vender a ilusão de que mandar soldado para o meio da Amazônia vai resolver o problema, né? Porque o Uhum. soldado não pode emitir uma multa, o soldado lá do Sim. Exército não apreende nenhum equipamento que esteja sendo usado na destruição do meio ambiente. Então, assim, uma coisa é ajudar, outra coisa é substituir. Estão vendendo uma ideia que dá para fechar a Sim. FUNAI, dá para fechar o Serviço Florestal Brasileiro, dá para fechar o IBAMA, dá para fechar o ICMBio, dá para fechar essas estruturas e mandar o Exército para lá. Não dá. As coisas têm que andar, cada um cuidando da sua área, cada um cuidando da sua praia, né? Cada Sim. um cuidando com as suas expertises. E se for para precisar, e se precisar de ajuda, que bom que o Exército ajude com o helicóptero, ajude a garantir a segurança dos técnicos, mas não uma Uhum. substituição, né? Que é isso que é o grande desafio, né? A É Camila falando verdade. que não queria estar na minha pele. Realmente é difícil. Mas estamos fazendo enfrentamento e está muito bacana, porque nós sabemos onde a gente quer chegar, né? A gente quer poder valorizar as coisas, a gente quer poder conciliar as coisas, a gente quer poder construir política pública na base do diálogo e eu acho que isso que é o grande desafio desse país, né? É verdade. Você. Qual foi assim porque normalmente processos eles tendem a ir para frente, né? Tipo, processos assim. Claro que com a vida você vê que às vezes você tem que andar um pouco para trás. Mas o processo ambiental parecia que ele tipo, já era uma coisa certa, que ele tinha que só há um caminho a ser seguido, né?
é claro na nossa mente, porque a gente não está mais falando assim, isso é uma teoria, isso aqui é um machismo. A gente trabalha com dados, com ciência pura e bruta, né? O aquecimento global é um fato, a Terra redonda é um fato, as queimadas são um fato, a gente não tem como mudar satélite, descobrir e para encobrir isso, né? Tipo, todo mundo consegue enxergar isso. E como você viu essa mudança, essa retração no Brasil, que na Eco 92 esse país era tido como um vanguardista nessa questão, para hoje ser tido assim como um país que é chacota internacional na questão ambiental? Eu também pensava dessa forma, né? Eu acho que é um grande desafio nosso, porque ao mesmo tempo que a gente conseguiu, por exemplo, ter educação ambiental em todas as escolas, e tem, né? Tem professor fazendo educação ambiental em todas as escolas, mas uma educação ambiental muito meramente passando informação para as pessoas, né? Então, assim, a gente tinha, nos anos 80, as crianças, por exemplo, eram obrigadas a decorar o nome dos afluentes do Rio Amazonas, da margem direita e da margem esquerda. Sim. Isso não é educação ambiental, porque você decorar nomes não quer dizer que você tem amor a nenhum daqueles rios. Mas desde os anos 90, as escolas têm intensificado muito isso. Mas talvez perdendo um tempo danado, com muita informação e sem qualidade, né? Uma criança que está no Rio Grande do Sul tem que conhecer sobre o Pampa. Uma criança que está morando numa cidade no meio da Mata Atlântica tem que entender de Mata Atlântica. Tem que conhecer algum bicho, alguma planta, tem que começar a amar aquele ambiente, né? A mesma coisa quem está na Amazônia, quem está no Cerrado, quem está na Caatinga, que é um lugar maravilhoso que ninguém fala, né? Então, assim, o Brasil é um país que tem rios maravilhosos, 17% da água doce do mundo, e ao mesmo tempo as pessoas constroem as casas de costa para os rios. As pessoas não constroem as casas de frente para o rio, né? As pessoas constroem as casas de costas para poder jogar o esgoto dentro do rio. É uma maluquice isso, né? Então, assim, acho que a gente tem muito a aprender. Depois, a gente teve no passado a gente teve, por exemplo, obras como Tucuruí, Balbina, né, que foram grandes desastres. E a gente não imaginava que esse mesmo modelo pudesse continuar, e continuou também no governo passado com Belo Monte, com as hidrelétricas do Madeira, né, e com uma série de outras obras também com impacto ambiental muito grande. Mas eu não achava que a gente ia retroceder tanto, não achava. Né? E a gente retrocedeu e estamos perdendo agora conquistas de muitos anos. Né? Então, assim, você pega... Está tendo um esforço muito grande para se mexer no licenciamento ambiental. Não acho que é tabu mexer nisso. Né? Pode ser para melhor, mas o que a gente vê é que muitas propostas que estão sendo apresentadas são propostas para liberar geral. Né? Então, assim... Você falou do projeto de lei que está como relator Kim Kataguiri, né? É esse mesmo. É esse, né? Esse mesmo. Então, assim, tem uma boa parte do texto que é consensual, mas tem partes do texto que acabam com as compensações ambientais, que criam licenças mágicas, né? Licenças por adesão e compromisso, que é você se autolicenciar, que pode funcionar para uma padaria, para uma pizzaria, para um problema local. É meio que nem... É a lógica do carro, mais ou menos? Que o pessoal se autodeclara dono da fazenda e começa a queimar tudo? É mais ou menos isso, só que o que acontece, né, no caso do licenciamento? Quando você tem um autolicenciamento, como é a ideia dessa proposta, né, de você auto se licenciar, isso é aceitável para coisas de baixíssimo impacto e baixíssimo risco. Talvez para atividades que talvez não fosse necessário o licenciamento. Né? Isso é basicamente um cadastro. Fala, olha, eu vou ter minha pizzaria aqui, eu vou ter um forno a lenha, vou queimar um pouquinho de eucalipto, só, e tá tudo ok, né? Essa é a minha poluição. Mas os caras querem isso para coisas de médio impacto, né? De atividades que podem ter um risco muito alto. Então esse que eu acho que é o desafio. Nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos que o Brasil volte a construir políticas consistentes. Então, vou dar um exemplo. Acabaram com o plano de combate ao desmatamento, que era o PPCDAN, e com o PPCRA. Mas não colocaram nada no lugar. Né?
Não tem sim, problema nenhum ter um plano novo. Governo novo, sim, plano novo. Beleza. Né? Muda a cor, muda o símbolo, muda a expressão, enfim. Mas não é só isso. Né? Nós precisamos de coisa consistente. O Brasil não é um país de amadores. Né? Então, sim, assim, a hora que o Brasil diminuiu a fiscalização, cortou orçamento, né? sim, Grileiro voltou a ocupar terra pública, voltou a ocupar a sim, unidade de conservação, voltou a ocupar unidade de conservação, né, terra indígena. Nós voltamos a ter problemas seríssimos com garimpo, coisas que já estavam controladas. Nós voltamos a ter problema muito sério com madeira ilegal. Então, assim, eu acho que esse que é o grande desafio, né? A gente precisa conciliar as coisas, precisamos avançar com política pública consistente, parar de ficar brigando com o número, né? sim, No INPE, nós não temos... nós não estamos falando de um INPE cheio de esquerdistas, psicopatas, esquerdopatas. Nós estamos falando de um INPE sim, cheio de cientistas. Os caras estão lá sim. monitorando a Terra com satélite. É gente que estudou muito para estar lá. E muitas vezes o pessoal acaba sendo desqualificado. Né? Então, acho que esse que é o grande desafio. Acho que a gente tem um dever enorme de poder avançar com tudo isso. E tem sido essa a minha luta. Enfim, eu sei que sozinho eu também não vou conseguir nada. Sim, Então, a gente tem feito toda quarta-feira um debate na frente parlamentar. Toda semana a gente discute um assunto. Essa semana a gente sim, discutiu a crise do Pantanal, né, a questão da sim. fauna, como é que está sendo. E a gente tem É, debatido e tem dado um resultado muito grande. tá, inclusive você viajou para lá semana passada, né? E, e o presidente, inclusive o presidente Hamilton Mourão também, acho que nessa época estava lá, ele deu um, eu vi até um meme engraçado que ele estava sobrevoando de avião e falando que não tinha queimada e que os satélites estavam mentindo, né? É disso que se trata quando a gente fala que não, o pessoal fala que não tem assim, não tem um pacto com a ciência, né? A pessoa tá sobrevoando ali, não mostra da imagem de queimada, só dele vendo, sabe? E fala que não existe uma coisa, sendo que nem você mostra de fato o que tá acontecendo, né? Como é que você luta diariamente contra essa desinformação, sabe? Porque às vezes você tá lutando por um assunto super sério, super científico, super relevante, e eu sinto que às vezes quem luta desse jeito tá sendo passado assim, meio de trouxa, não, pra ser assim, porque a pessoa nem tá usando só uma dialética ali completamente contaminada, sabe, que não tem nenhum compromisso com a verdade. Como é que faz pra gente se manter são em um ambiente argumentativo dessa forma? Olha, eu acho que não é difícil não, viu? Não, assim, vou dar um exemplo. Na verdade, eu fui no final de semana para o Pantanal, né, para não Sim, prejudicar a agenda de trabalho. Foi um fim de sim, semana muito pesado, porque a gente teve reunião de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite. A gente se reuniu com os fazendeiros para ouvir a versão deles, com a sociedade sim, civil, com as universidades, com o pessoal das pousadas, do turismo. A gente se sim, reuniu com todo mundo. Mandar um abraço aqui para o Renan, que está fazendo um trabalho muito bonito e agora já entrou como pré-candidato. E estou torcendo muito por você, viu, Renan? A partir da semana sim, que vem eu quero ver você na rua pedindo voto. Mas voltando aqui, o que acontece no caso específico do Pantanal? Até ontem tinha queimado 3 milhões de hectares. Então, sim, assim, o pessoal que é do Pantanal, fazendeiro que a vida inteira acostumou a botar fogo no pasto para poder limpar o pasto, né? sim, Que é o nome que eles dão para essa queimada. No caso, a queimada de pasto controlada, não esse incêndio que tem lá hoje, mas sim, os próprios caras do Pantanal estavam indignados com a situação, porque sim, virou uma bomba relógio aquilo, né? Então, sim, assim, eu não acho que é difícil, porque a população que está na ponta está vendo, está sentindo. A população que está sim, na ponta não está preocupada com o que as pessoas estão falando. A gente pode sim, ficar indignado, mas as pessoas que estão na ponta estão vendo, estão sabendo o que está acontecendo, né? Então, acho que esse que é o grande sim. desafio, né? As pessoas estão percebendo que está tudo mais seco, que as estações estão bem Uhum, loucas, né? E que alguma coisa precisa ser feita, não é? Nós estamos falando de futuro, estamos falando de presente, mas uhum, estamos falando de futuro também, né? Então, assim, sim, o pessoal das pousadas falou, Rodrigo, o ano passado nós ganhamos 17 milhões só com o turismo de onça. As onças sim, passaram a valer dinheiro.
né? As onças sim, que... quando, por exemplo, um fazendeiro pede o boi, porque a onça vai lá e mata o boi, os donos de pousada vai lá e pagam o boi, porque sim, sabe que vale dinheiro, os caras estão ganhando dinheiro com a onça, né? Então, assim, sim, o que a gente precisa é isso, a gente precisa valorizar os nossos recursos sim. naturais. A Camila falando que foi os índios que estão pondo fogo. Mata- Pode até ser que em algum lugar, mas a maior parte do fogo que a gente tem no Brasil é fogo de desmatamento, né? É fogo de Sim, avanço de fronteira agropecuária. Então não é indígena, né? Em um ou outro lugar o pessoal acaba sendo cooptado, mas o grosso do desmatamento, 95% do desmatamento hoje, das queimadas, estão ligadas a desmatamento, né? Então acho que esse que é o grande desafio. Os números estão mostrando isso para a gente. E é engraçado que nessa luta de dialética para ver quem que tem o melhor discurso, o pessoal normalmente pega uma exceção da exceção e tenta fazer isso como regra, né? Tipo, se tem um índio que colocou fogo, então o índio bota fogo, né? E quando isso não é realidade de fato, né? Então é muito você estar nessa disputa argumentativa diariamente, né? Para ver quem vai ou quem vai não ganhar, sabe? Mas quem vai prevalecer argumentativamente no final, né? E nesse sentido também, a gente passou muito pelo Pantanal, mas o Brasil, desde o início desse governo, tiveram outros desastres, né? Tiveram derramamento de óleo nas praias, tiveram a questão de Brumadinho, tiveram as queimadas do ano passado, e muito disso a gente não se coloca culpa nesse governo, né? Mas como o governo agiu diante disso, né? Por exemplo, ter os desastres, eu sei que é meio triste ou meio pragmático demais falar isso, não é culpa direta do governo, né? Porque tocaram fogo assim, né? Ou senão porque derramou óleo na praia. Mas como você age quando a situação ocorre, né? E como você viu todo esse processo, como você atuou em todos esses processos de desastres que, que a gente passou durante esse governo todo? Não só esse, né, pessoal, mas tiveram em outros governos também. A gente não está falando que outros governos são maravilhosos, sabe? Mas, Não, eu acho que a gente tem que ter essa lucidez. Então, vou dar alguns exemplos, né? Então, assim, Brumadinho e Mariana, não foi intencional? Tudo bem, não foi intencional, né? O cara não... Mas o cara foi tão omisso por tanto tempo que ele assumiu o risco. As empresas de sim, mineração assumiram o risco que aquilo pudesse acontecer. A coisa sim, mais insana é que o refeitório da empresa era abaixo da barragem. Qualquer problema na barragem engoliu os caras, né? Então, assim, sim, o que a gente precisa sempre é que haja uma pronta reação, né? Nós sim, temos um desmonte acontecendo em várias políticas públicas federais, mas a gente também tem isso nas políticas públicas estaduais. Tem governos estaduais que não estão fazendo absolutamente nada também. Então, assim, sim, não é só de um lado, né? Então, você tem também o sim, lado dos governos estaduais. A gente sim, tem, no caso do óleo, por exemplo, o caso do óleo, o que mais me chamou a atenção foi que o Brasil não tinha estrutura nenhuma para enfrentar um acidente como esse, né? Então, o sim, Brasil estimula muito a produção de petróleo, né? O Brasil uhum, é líder mundial em grandes profundidades, é líder agora com pré-sal, enfim. Isso sim, gera emprego, gera renda, gera um monte de riqueza para o Brasil. Mas o Brasil tem que estar preparado para uma situação como essa. sim, Algum barco, algum navio grande derramou muito óleo, provavelmente num acidente, não foi intencional. Ninguém jogaria alguns milhões de dólares no mar intencionalmente. O navio sim, teve um problema muito sério, que a gente não sabe o que foi. sim, O que eles fizeram? Vazaram, fugiram, e o Brasil só foi procurar o responsável quase 10 dias depois. sim, Então, a Marinha do Brasil não encontrou ninguém, IBAMA não achou ninguém, CMBio não achou ninguém. Então, assim, a estrutura nossa é uma estrutura muito pequena. No sim, meio, olha que maluquice, já tinha começado os voluntários a recolher o óleo nas praias e a Petrobras ainda estava negociando com o governo se a Petrobras sim, ia ou não ia ajudar, ia ou não ia ajudar.
pelo simples motivo que a Petrobras estava com medo de parecer que o acidente era dela. A Petrobras queria saber se ela colocasse as equipes dela, que sabem lidar com isso, para cuidar do problema, se o governo ia depois compensar a Petrobras com o recurso. Isso foi um absurdo total, né? A maior parte desse petróleo está no fundo do mar, nunca vai ser retirado, está sendo encoberto por areia agora. A cadeia alimentar lá está toda contaminada. Os colegas pesquisadores que são lá do Nordeste, eles falam, Rodrigo, a gente pega um peixe, leva para o laboratório, olha no microscópio, a gente encontra as partículas de óleo na carne do peixe, no meio das fibras, no meio das proteínas, tem partícula de óleo para todo lado ainda. Né? Então, assim, esse que é o grande desafio. Nós temos que ter reações mais rápidas, né? O pessoal está se aproveitando e está derrubando floresta. Espera aí, né? Vamos para cima. Vamos para cima e, ao mesmo tempo, vamos criar uma estratégia diferente. Não adianta falar, não, nós vamos criar uma estratégia diferente. O prejuízo para a imagem do Brasil é um outro problema, né? Eu tenho conversado com muitos embaixadores europeus, mesmo agora na pandemia, embaixadores da Alemanha, da Irlanda, da Inglaterra, da França, da Noruega. E eles falam, Rodrigo, enquanto o Brasil não fizer a lição de casa, bléu, bléu, blau, blau, pô, acordo do Mercosul, não vai ter acordo. Isso é ruim para nós, é ruim para eles. E eles falaram assim, e também não vai dar para aceitar o Brasil na OCDE. Então, assim, isso tem um preço muito caro. Né? Isso tem um preço muito caro. É um preço que inibe a entrada de investimento aqui dentro. Se a gente fizer a nossa lição de casa, e ninguém está discutindo a questão de soberania, o Brasil é soberano, sim, sobre a sua floresta, mas não é porque o Brasil tem praticamente 1/3 das florestas tropicais do mundo que o Brasil tem o direito de derrubar 1 milhão e meio de hectares de floresta por ano. Então, assim, as coisas têm que ser conciliatórias, né? No Brasil, a gente já tem 40 milhões de hectares só na Amazônia de área desmatada que não está sendo usada. É insano isso, né? São 8 estados do tamanho do Rio de Janeiro que já foram derrubados dentro da Amazônia e que não estão sendo usados. Né? Então, assim, derrubou-se para fazer grilagem, para justificar a entrada na área, a regularização fundiária, e o uso não aconteceu. A questão ambiental, ela é muito pautada, sempre quando a gente vai para esses discursos, assim, a gente sempre bate de frente com o exército, assim, porque o exército é o principal, assim, a argumentar que a gente não vai abrir mão da soberania do Brasil e tudo. Mas aí a gente vai para um conceito de direito, que eu acho que como você é estudante, você deve conhecer os 3 S da boa vizinhança, né? A saúde, segurança e sossego, né? Se você não adianta você ter uma casa e você tá atacando fogo dentro da sua casa, e o seu vizinho, como é que ele vai ficar, né? Ele vai sentir o calor, vai sentir a fumaça, vai sentir o barulho, vai ficar com medo. Então não tem sentido racional a gente pensar que vai fazer o que quiser só porque a gente tem soberania na Amazônia, né? Então é importante a gente saber que isso também tem impactos, né, e como isso afeta a política internacional brasileira. E outra coisa que você falou sobre o Mercosul, como o seu trabalho como parlamentar, assim, é lidar com essas questões internacionais, né? Porque além de você lidar com as questões internas, assim, tipo, tem um desastre, vou aprovar um projeto de lei, vou fazer tal coisa, mas você ainda tem esse contato internacional, sabe? Então você tem outra perspectiva, né? Como é essa visão para você? É um negócio bacana. Para mim foi uma descoberta, porque muitas portas de diálogo na área internacional também se fecharam, né? E ao mesmo tempo abriram outras. Então eu tenho procurado estimular esse diálogo, tenho conversado muito com todos os coordenadores da Comunidade Europeia no Brasil. Ano passado eu fui... a Câmara pediu para que eu ajudasse a negociar o acordo do Mercosul lá fora. Então, assim, esse que é o grande desafio, né? O pessoal lá fora está muito ávido por dialogar com pessoas daqui em busca de soluções. Tem muito recurso lá fora para ajudar a manter florestas em pé. Né? As pessoas estão muito preocupadas com essa questão das mudanças climáticas. Então, o que acontece? Eu tenho sido muito procurado
E o pessoal está muito preocupado com o que está acontecendo aqui dentro. O pessoal não está preocupado sim, nem um pouco com os minérios do Brasil. O pessoal falou para mim, eu ouvi isso, por exemplo, na Inglaterra. O embaixador falou o seguinte: Rodrigo, se a gente precisar de minério do Brasil, a gente compra. E o Brasil vai sim, vender e vende barato. Infelizmente, vende muito barato. Nós não estamos preocupados com isso, né? sim, A China, por exemplo, está comprando 3 vezes mais minérios do Brasil do que está usando. E por que sim, isso? Porque está estocando, né? Está fazendo sim, estoque lá, estão transferindo montanhas inteiras daqui para lá. Então, assim, sim, esse discurso da soberania, eu tenho muita clareza que o Brasil é soberano sobre sua floresta, mas o Brasil também precisa cuidar dela. Não sim, basta, não basta simplesmente falar assim, não, nós vamos ocupar tudo. Beleza. Se você desmatar as fronteiras do Brasil na Amazônia, vai entrar droga e arma aqui dentro a todo minuto, né? Com sim, meia dúzia de fronteira o Brasil não consegue cuidar, imagina você desmatar as fronteiras com seus vizinhos, né? Com a Bolívia, com o Peru, né? Com a Venezuela. uhum, Então, assim, o Brasil também tem que entender que a questão ambiental também é questão de segurança nacional. Também nós estamos discutindo sim, a água que abastece a nossa agricultura, a água que abastece nossas cidades, né? A umidade nessa região da América sai da Amazônia, desce acompanhando, né, o corredor andino, né? sim, Desce pelo Pantanal, pelo Chaco, vai para o sul e depois volta pela corrente do Brasil, subindo de novo, enfim. Então eu acho que sim, isso que é o grande desafio, né? Nós precisamos ter estratégias diferentes. Nós vamos sim. fortalecer o comando e controle, não dá para meia dúzia, né? Hoje o Salles esteve lá no Pantanal e tirou foto com os brigadistas. 10 brigadistas vai fazer o quê no meio do incêndio monstruoso daquele? Não faz. Sim. Eu fui agora, teve um incêndio na Não, e semana depois que passada aqui. choveu, né? Não, e ó, eu tive lá, foi chuvisco, não foi chuva forte, não foi, Sim, sequer apagou o fogo sim, continua. Mas olha que loucura. Eu estava semana passada também apagando fogo aqui na minha região. Cara, fogo não é para sim. qualquer um, não é. Começa a ventar, o fogo foge do controle, aquilo que você tinha apagado volta a pegar fogo de novo. Então, assim, Não, e o pior é você respirar fogo, né? Porque a gente não tem ideia do que quão importante é respirar quando você está respirando em uma situação muito precária, né? Então, eu acho que o pior de tudo, quem já apagou fogo, e eu já fui uma dessas pessoas, mas não trabalhando em brigadistas, mas que eu morei em chácara por muito tempo. O pior do fogo é você respirar aquilo, né? Cara, as pessoas que às vezes eu vejo aqueles brigadistas trabalhando horas e horas batendo aquelas pás no chão, cara, o trabalho é super hercúleo, né? não, é um trabalho difícil, é um trabalho que precisa ser reconhecido também. Lá no Pantanal eu vi muito fogo de copa de árvores, enfim, de uma árvore na outra, então não é com abafador, você precisa ter apoio aéreo. O Brasil não tem aeronaves, lá eles estavam usando aeronaves de pulverização de veneno, né? E essas Sim. aeronaves de pulverização, elas jogam bafo de água em cima, não é aquilo que a gente precisa no incêndio florestal, né? Uhum. Então, assim, a extensão das áreas queimadas é gigantesca. Estou falando de 3 milhões de hectares só no Pantanal. Então, assim, é assustador, né? No dia seguinte não tem muito o que fazer. Fica o povo Sim. desesperado procurando bicho queimado pelas áreas nas áreas não queimadas, porque na área queimada os bichos que estão lá estão mortos, enfim. Então, assim, é um negócio meio Sim. louco, né? O Brasil precisa ser mais responsável com tudo isso, né? Da Sim. mesma forma como a gente precisa avançar em outras políticas públicas. Então, eu acho que nós estamos fazendo um trabalho pedagógico, um trabalho de trazer mais gente para essa luta, de mostrar que essa luta Sim. não é uma luta de bicho grilo, não é uma luta de maluco, de esquerdopata, não tem nada disso. É uma luta pela sobrevivência do homem, é uma luta pela qualidade da nossa água que a gente bebe, pelo ar que a gente respira, pelo alimento que a gente quer. Cada vez mais as pessoas vão no mercado e quer o alimento orgânico, né? As pessoas ficam Sim. procurando o que é orgânico. A prateleira de orgânico está aumentando. Só nessa Sim. pandemia aumentou três. O Brasil consumiu 3 vezes mais orgânicos nessa pandemia, né? As pessoas achando, vou comer algo mais saudável que vai me ajudar na pandemia. Então as Sim. pessoas querem um produto diferente, né? Só que ao mesmo tempo o Brasil é o país que mais consome veneno no mundo, né? Muito Sim. por conta de uma agricultura extensiva
que ainda não conseguiu encontrar alternativas de produção mais limpa, de produção mais saudável. Mas a gente precisa avançar, né? Então, isso que tem sido um grande desafio, e eu acho que a gente precisa mostrar, a imprensa está mostrando, mas eu acho que a gente precisa mais, a gente precisa de política pública consistente. A gente precisa que o governo entenda isso, né? O prejuízo não é só um prejuízo para a imagem de um governo, é um prejuízo real. É, verdade, o pessoal está comentando muito aqui, mas pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, deixar um elogio para o deputado, pode deixar agora, porque agora a gente chegou em um momento especial. Se você já viu a nossa live, você sabe que a gente tem um momento que é a pergunta da onça aqui. A gente deixa o bicho falar, e é o momento da onça se libertar aqui e dar um pouco das caras, deputado. Essa semana tiveram dois eventos políticos muito importantes, né? O primeiro evento político foi a audiência pública, né, no STF, que eu vi que o senhor participou, teve uma fala boa, o deputado Molon também participou, né? E até desmentiu muitas coisas do que o ministro Salles falou. E também teve a questão do discurso do Bolsonaro na ONU, né, que teve muita polêmica, muitas inverdades ditas ali a nível mundial, e a gente passando uma vergonha de leve, né. Então, a minha pergunta da onça, nesse dia, né, nessa quinta-feira, deputado, como é que é esse processo? Você já até respondeu mais ou menos aqui, de sentar com uma pessoa para discutir e a pessoa falar completas inverdades, tipo, completas coisas assim, completamente sem sentido, sem base legal, sem base científica, sem base moral nenhuma, e você ainda continuar nessa paciência, nessa perseverança de tentar mostrar o caminho da luz para a pessoa. Eu acho que é desafiador, né? Eu acho que tem duas situações. Você tem a pessoa que fala e acredita naquilo, né? Essa quase lenda da história dos terraplanistas, por mais que pareça uma piada, não é uma piada. Realmente tem gente que acredita realmente nisso, né? Teve um casal agora que foi procurar o fim do mundo e se perdeu e teve que pedir ajuda, né? Mas é real isso, né? Então você tem a pessoa que realmente acredita no que fala. E você tem a pessoa que sabe, que conhece, mas por uma série de estratégias a pessoa mente, né? E isso que eu acho que é o grande problema. Se a gente quer reconhecer qualquer desafio e fazer o enfrentamento, para a gente poder fazer o enfrentamento de qualquer coisa, pode ser na nossa vida. Para a gente poder enfrentar, a gente tem que reconhecer que o problema existe, né? Nós temos que olhar. Nós estamos perdendo 1 milhão de hectares de floresta por ano. Peraí, onde que está acontecendo isso? 80% é em 2 estados, no Pará e no Mato Grosso. Poxa vida, vamos enfrentar o problema nesses 2 estados, então? Sim. Quase todo o desmatamento ocorre em pelo menos 10 cidades. Então vamos priorizar essas 10 cidades. Vamos reconhecer que o problema existe e vamos enfrentar. Não vamos simplesmente falar assim, não, é tudo mentira. Não, não é mentira, não adianta, né? Nós estamos falando dados científicos, nós precisamos aliar a pesquisa, nós vamos ouvir a ciência. Se o Brasil quer se desenvolver, o Brasil precisa investir em ciência e tecnologia, né? De maneira muito clara. Não tem outro futuro para o Brasil se não for ciência e tecnologia. A agricultura brasileira que todo mundo fala, né? O agropop, tech, high da galáxia, o agro no Brasil só se desenvolveu porque gastaram muito com tecnologia, botaram muita grana na Embrapa. Então, assim, a Embrapa tudo... é um dos órgãos mais reconhecidos, né? Não, e mesmo na Embrapa tem uns malucos lá dentro. Você pega o Evaristo na Embrapa, que mente descaradamente o tempo todo, e tem gente para aplaudir, né? Então, assim, o que a gente precisa? Nós precisamos investir em ciência e tecnologia, nós precisamos investir na ciência, acreditar nos números. Não adianta o Brasil falar assim, não, nós vamos esconder os números do desmatamento. O mundo inteiro está olhando para as florestas. Não é só o Brasil que está olhando para as florestas, o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está fazendo projeções, né? Se você derruba a floresta, você manda toda essa floresta para a atmosfera. A atmosfera nossa é uma camada muito pequena, né? Então, assim, a gente olha para o céu e acha que a atmosfera é monstruosa.
é 11 quilômetros de ar que a gente tem aqui para cima, 11 quilômetros, é 10 minutos de carro. Né? É claro que de carro você não vai para cima, mas nós temos 11 quilômetros só de atmosfera. E aí o que acontece? Nós vamos ter que enfrentar isso. Os estados têm uma parcela enorme de responsabilidade. Tem estados, secretarias de Estado de Meio Ambiente aloprando, fazendo maluquice, né? E tudo isso está acontecendo. Então, eu acho que é realmente desafiador esse momento que a gente está vivendo. Ministro, a gente está indo, ministro, deputado, a gente está indo agora é porque isso vai envolver isso vai envolver a nossa próxima pergunta. A gente está indo para o final da live, nós temos 5 minutos, e nesse momento a gente pergunta assim, porque a gente passou a live inteira falando do seu trabalho, de como você começou, desde o início, e esse é o momento que a gente fala bem assim, você vira para o próximo e fala, cara, você teve toda essa história como ambiental e tudo mais, mas nesse momento, se você olhasse para a sua carreira inteira e pudesse indicar alguém para ministro do meio ambiente, quem seria a pessoa assim que você fala, cara, essa pessoa que está pronta, coloca lá que ele vai resolver esse problema aí ambiental que a gente está envolvido, e ele vai fazer a gente voltar a ser o Brasil da Rio 92 lá, que era o precursor da causa ambiental no mundo, sabe? Quem seria essa pessoa para você? A gente tem nomes maravilhosos, a gente tem muito pesquisador, muita gente que trabalha com política pública, mas sem sombra de dúvida, se eu tivesse que escolher urgente assim, seria a Sueli Araújo. A Sueli Araújo, nossa, eu acho que seria... você é a segunda pessoa que fala. Mas eu acho que assim, ela conhece toda a legislação ambiental brasileira, ela ajudou a escrever quase toda a legislação ambiental brasileira, ela sabe como é que as coisas funcionam, ela sabe as limitações, ela conhece o orçamento. Eu acho que esse que é o grande desafio. Nós não podemos achar que vai ter solução mágica. Mesmo a Sueli, com certeza, teria todas as dificuldades do mundo para conduzir o ministério. Né? Mas eu acredito muito nela. Eu acho que esse que é o grande desafio. Mas, como eu disse, o Brasil tem outros nomes maravilhosos, pessoas que estão se matando, pessoas que estão tocando aí o MAP Biomas, pessoas que estão tocando projetos maravilhosos com fauna. Nós temos grandes pesquisadores, a gente tem grandes lideranças que poderiam estar ocupando esse espaço. Eu acho que, assim, no mínimo a pessoa tem que ter amor à natureza, no mínimo, né? No mínimo a pessoa tem que ter compromisso com a ética. Então, acho que esse que é o grande desafio. Algumas pessoas aqui estavam indicando você para ministro, né? O pessoal até gostou assim desde cedo. Mas, deputado, agora que você é a segunda pessoa que indica a Sueli, realmente a gente já conversou com ela aqui, ela é uma pessoa maravilhosa, realmente é você reconhecer a história dessa pessoa, né? Agora a gente só tem um minutinho, eu gostaria só de que você desse uma mensagem final aí para a juventude, de ânimo, sabe, para o pessoal que está começando nas causas ambientais. Eu acho o seguinte, né? Não necessariamente precisa ser pelas causas ambientais. Eu acho que a gente precisa de pessoas boas, pessoas que estejam dispostas a lutar por causas. Né? O Brasil precisa muito dos melhores na educação, dos melhores na saúde, dos melhores na segurança pública. A gente precisa dos melhores nos direitos humanos, dos melhores no meio ambiente. Nós estamos precisando de gente boa. Nós vamos recrutar os melhores. Né? Quem está recrutando hoje é o setor empresarial. O setor público não é mais convidativo, infelizmente. Nas últimas semanas eu andei visitando um monte de convenção eleitoral de um monte de município, e o que eu percebi é que na maior parte das cidades são os mesmos, está sempre nos mesmos, e a gente precisa de pessoas boas nessas áreas. Nós precisamos de bons secretários, de bons ministros, nós precisamos do pessoal, por exemplo, essa semana eu estava discutindo lá no STF a questão ambiental, a questão do clima. Nós precisamos de pessoas boas debatendo esses assuntos, né? Nós precisamos de pessoas que possam debater com qualidade. Então, assim, eu acho que esse que é o grande desafio, né? Nós precisamos de pessoas boas nessas áreas e que possam apontar para soluções. Não tem mágica, em lugar nenhum tem mágica. Para a juventude, olha, acreditem em vocês. Né? O jovem tem uma coisa muito bacana. O jovem topa arriscar. O jovem não está preocupado se vai dar certo. O jovem gosta de tentar.
né? E aí, meu, escolham aquilo que vocês gostam de fazer, arrisquem um pouco. Eu sei que existem limitações, que o Brasil tem desigualdade social assustadora, mas quem puder, Pessoal, arrisque. a gente arrisca. Essa é a mensagem. Pessoal, obrigado, deputado.